Fala galera, feliz ano novo, feliz 2025 para vocês. Espero muita prosperidade, muita saúde, bons negócios e chega de enrolação. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Cunha, eu faço materiais, esses conteúdos sobre investimentos e sobre como que você faz para garantir e rentabilizar melhor seu patrimônio. Hoje a gente mais especificamente vai falar sobre uma coisa que está preocupando bastante os brasileiros, está preocupando bastante o mercado dos investimentos. Bom, se você já não é inscrito aí no meu canal, considere se inscrever, deixar um like aí, um joinha. Isso ajuda a gente a crescer o canal e mostrar esse conteúdo para bem mais gente aí, para que as pessoas possam melhorar seus investimentos. Beleza? Então, chega de enrolação, bora pro vídeo, que hoje o negócio é sério, é sério. O que esperar do mercado em 2025? Primeiro ponto aí para a gente dar uma olhada, que acabou preocupando bastante o mercado como um todo, foi a alta do dólar, né? O dólar subiu aí mais de 26% durante o período de 2024 e isso acabou influenciando muitas coisas. Inclusive, o Banco Central teve que entrar atuando, despejando um caminhão de dólar aí no mercado para poder segurar a alta do câmbio. E o que isso vai acontecer? Isso aí vai ter repercussão e vai ter diversas consequências na nossa economia, principalmente agora, já em 2025. Eu vou fugir um pouco do ponto agora aqui do dólar, mas justamente só para a gente ter uma correlação de uma coisa que eu sempre falo e sempre vou falar. 2025, ele está aqui há um ano, 2026 daqui a 2 anos, 2027, 28, 29, por aí vai. A gente vai viver esse tempo todo numa fronteira grande. E a forma mais segura de você rentabilizar seus investimentos é através da diversificação. E eu vou te mostrar agora por quê. E a gente vai passar por todos os fatores que estão dando diversas evidências para a gente de como serão os próximos 2, 3 anos aí para frente. Então, por que eu bato tanto na tecla de diversificação? Olha esse gráfico de rentabilidade do dólar versus o índice Bovespa. Você consegue observar que parece... Eu tracei uma linha média ali, preta. Você consegue observar que parece que existe um espelho refletindo a curva de cima na curva de baixo. E isso se dá muito por conta de um fator mercadológico entre o dólar e o Ibovespa. Eles possuem uma correlação negativa. E por que é importante você diversificar? Vamos supor que você só tivesse dólar e ações da Bolsa Brasileira. Se você colocasse metade em cada um desses, a tua rentabilidade ia ser muito próxima à da linha preta que está seguindo em média. Então você tem tanto períodos de baixa quanto períodos de alta nos dois mercados e um vai equilibrando o outro. Você consegue observar que na média os dois têm subido. Então fica com isso bem guardado na ideia, porque isso é apenas uma diversificação em mercados. Fiz uma suposição aqui que 50% estava no Brasil e 50% estava em dólar americano. Eu poderia estar comprando um ETF, por exemplo, a gente vai falar ali na frente, de S&P, eu poderia estar com outros tipos de investimento que dariam um resultado parecido. Tá? E aí, complementando isso, eu primeiro quis fazer essa colocação em relação à diversificação, porque a gente vai entrar agora aqui em alguns fatores que aconteceram no ano de 2024. Ibovespa teve um pior ano desde 2021, fechou em queda de mais de 10% no ano de 24, e inclusive o desempenho das bolsas da Argentina, que estava muito mal, foi bem melhor do que a bolsa brasileira, né? O real também se desvalorizou, teve tudo isso. E aqui a gente dá uma olhada em algumas categorias de ações, né? Alguns papéis que marcaram quedas de até 70% no ano de 2024. E são empresas famosas, empresas conhecidas, né? Que tranquilamente muitos brasileiros ainda têm ela na carteira, e a gente sabe que o movimento para isso aí se recuperar agora vai demorar
um bom tempo. Bom tempo. Ao mesmo tempo, a gente teve algumas ações aqui, majoritariamente grande parte delas responsáveis ou por commodities, a maioria faz exportação ou saneamento básico, elétricas e por aí vai. Então, a gente tem algumas companhias aqui que têm um resultado muito atrelado à demanda internacional, né? Então, são empresas que acabam tendo uma parte muito relevante da sua receita vindo de exportações ou de serviços básicos atrelados ao fornecimento público, por exemplo. Bom, galera, e antes de continuar, eu quero só fazer uma perguntinha para vocês. Responde aqui para mim quais ações que você ganhou mais dinheiro esse ano e quais ações você perdeu mais dinheiro esse ano. Alguma delas estava nessa lista que eu te mostrei? Outro ponto que acontece aqui, né, outro fator que a gente viu durante esse ano de 2024, e não menos que isso, foi o Banco Central acelerando a alta de juros, principalmente agora no final do ano, acelerando a alta da Selic, e a gente já viu prévia de inflação e a inflação fechando acima da meta, né, que era de 4,5%, e já estava apontando no final do ano a 4,71%. E o Banco Central levou os juros aí para 12,25% na última reunião do Copom, mas já está todo mundo, curva de juros futuro e tudo mais, já apontando para 15%, 16%. Já teve, no final do ano, já contratos futuros sendo negociados a esse ponto. Uma coisa que eu gosto de explicar bastante é a seguinte, o dólar subir, ele acaba influenciando diretamente a nossa economia. Por quê? A maior parte dos insumos de todas as empresas, seja numa empresa que produz um produto aqui dentro, industrializa aqui dentro, mas necessita de comprar matéria-prima externa, as próprias empresas que fornecem materiais aqui e produtos e serviços dentro do país, ao mesmo tempo a gente concorre com o mercado internacional. Então, por exemplo, café. Hoje o produtor de café é melhor ele vender para o mercado interno ou vender a saca no mercado externo. Provavelmente a pressão de preço pelo dólar vai fazer com que a saca dele seja muito mais avaliada no mercado externo. Então ele acaba preferindo colocar a mercadoria dele para exportação. E isso faz com que o preço aqui dentro, a gente vai ter menos oferta de produto dentro do nosso mercado doméstico. E essa falta de oferta vai regular o preço para cima. Para continuar tendo oferta aqui dentro dessa mercadoria, o preço tem que começar a se balizar e valer a pena para o produtor ao ponto que ele não vai me mandar toda a mercadoria para o exterior. Então isso naturalmente acaba fazendo uma pressão de inflação muito grande. Empresas que já têm a margem dada bem certinha, empresas de pouca margem, na hora que ela tem que botar a mercadoria que é dolarizada, ela tem que repassar esse preço ao consumidor final. Então a gente vai ter, querendo ou não, um cenário de inflação mais acelerada em 2025. E o Banco Central tem feito o que é para ele fazer exatamente. Os juros é como se fosse a torneira aonde você segura a inflação. Só que a inflação você vê hoje no presente, ela acontecendo na gôndola do supermercado, e o Banco Central faz as manutenções que a gente só vai conseguir observar os resultados dessas manutenções de alta de juros e tudo isso daqui a 12, 18 meses. Então, mesmo que com essas elevadas correções de juros pelo Banco Central, a gente ainda espera ter mais elevações porque o dólar acabou de fugir 20%, 30% em poucos dias. Então, o Banco Central não havia feito previsão para esse nível de inflação que a gente vai incorrer já em 2025. Bom, Felipe, por que a bolsa cai? Por que o dólar sobe, a bolsa cai? Por que os juros sobem, a inflação sobe? E isso tudo tem alguma explicação maior em cima disso? Tem uma explicação maior, sim. E essa explicação é dada pelo mercado. Na verdade, a consequência é dada pelo mercado, mas a explicação vem principalmente hoje das nossas contas
públicas, né? No rombo fiscal que existe dentro do país. A gente está falando aqui de somando todos os déficits brasileiros. Em 2024 a gente teve 1 trilhão em déficit. E isso daí preocupa bastante o mercado. O problema não é você ter 1 trilhão em déficit, por exemplo, no momento ali em janeiro, quando aconteceu a pandemia, qual o mundo inteiro estava sofrendo a mesma coisa. O grande problema é quando você tem um salto em 2 anos avassalador, né? É um salto muito grande nessa curva de déficit. E você começa a ficar insolvente. Né? Você começa o mercado inteiro, né? As economias e os investidores do mundo inteiro começam a observar isso e verificar que o governo não está fazendo a conta de casa bem feita, está gastando mais do que arrecada. E isso, observando numa curva a longo prazo, já está dando sinais de uma grande crise que o Brasil pode enfrentar caso ele não faça o dever de casa de reorganizar as contas públicas. E o governo hoje também está numa sinuca de bico, querendo ou não, porque não tem receitas suficientes, está tentando montar soluções fiscais que vão acabar impactando ainda mais as empresas no Brasil. E o mercado está bem desacreditado dessas soluções propostas. Então, enquanto não tivermos notícias novas sobre soluções melhores das que foram apresentadas, a gente vai sofrer com essas pressões com certeza. Não querendo entrar em política aí, mas não tem como não entrar em política sem a gente falar as causas econômicas que estão acontecendo aí. A gente vê muito problema nas estatais também. Então foi o resultado das estatais foi o pior nos últimos 15 anos. E isso acaba refletindo muito os impactos do governo dentro da nossa economia, né? Os Correios têm prejuízo recorde e a estatal já fala até em insolvência. Olha o tamanho dos Correios. A empresa estava dando lucro há 2 anos atrás. Então, eu não tenho como fugir e passar pano para esse tipo de gestão, né? Bom, e agora o que a gente vai fazer? Só problema? Tem solução? Aonde que estão as oportunidades, né? Vamos lá. Vocês concordam que a gente passou por algumas premissas ali agora? Falamos de dólar, falamos da inflação, falamos dos juros, principalmente, né? E bolsa embaixo. Então, vamos ponto a ponto aqui. O dólar alto, se a gente respeitar aquela história... Por que eu coloquei aquela questão de diversificação no segundo slide? Porque se a gente respeitar aquela história da diversificação, o normal seria nós já estarmos diversificados em moedas exteriores. Então, se você ainda não tem isso, não é para sair correndo agora e comprar tudo de dólar. Mas considera começar a aplicar parte dos teus investimentos em moedas no exterior. Você pode comprar a própria moeda, o dólar físico. Você pode comprar uma ETF, por exemplo, de renda variável, que ela faz a composição do S&P 500. Então, você ganharia ali a variação do S&P, né, mais a valorização da moeda, por exemplo, do dólar perante o real. E existe também as ETFs de renda fixa americanas, né, que elas é como se fosse um composto que compra para você algumas títulos do Tesouro Americano e por aí vai, e elas pagam dividendos, né? Então você teria um percentual desse pagamento de dividendos ao ano, mais o valor da valorização do dólar perante o real, tá? Então, acho que com a perspectiva de manutenção do dólar nessas alturas e inflação e tudo isso, é uma coisa para a gente pensar. Bom, para o mercado interno aqui, né? Inflação alta. Inflação alta não é bom para lugar nenhum, né? Principalmente que a gente tem uma
um problema de você observar a rentabilidade, por exemplo, do IPCA mais aí dando 7,76, ele vai te pagar um tesouro, título atrelado à inflação, tesouro IPCA mais, ele vai te pagar a inflação. Então vamos supor que a inflação seja de 5%. Ele vai te pagar 5% mais 7,76 no título de IPCA para 2029, por exemplo. Isso aí garante que o seu dinheiro não perca valor no tempo. Porém, eu vou colocar uma coisa aqui que é muito importante, principalmente se a gente está falando de investimento, eu imagino que você seja classe média para cima. E para a classe média para cima, a gente acaba acessando itens e produtos no supermercado, às vezes com alguma marca, com coisas de melhor qualidade, tudo por aí vai. Tanto na compra de veículos, carros, comida e restaurantes e serviços e por aí vai. E muitos desses serviços e produtos que a gente acaba consumindo, a classe média para cima, eles têm muito mais indexação com o dólar. Fique atento na sua inflação, tá? Você pode ir lá no supermercado tirar foto do teu arroz, do teu feijão, da cesta que você consome todos os meses em casa, você e sua família, marca esses preços e daqui a um ano a gente remarca eles para a gente calcular mais ou menos qual foi a inflação que você teve na sua vida, na sua carteira, porque essa não é a inflação do IPCA. Às vezes, essa inflação, esse título público, por exemplo, que paga IPCA mais 7,76, seja insuficiente para cobrir a tua inflação real. Triste dizer isso, né? Mas ainda é uma das melhores opções para a proteção da inflação que a gente tem dentro do mercado brasileiro. E vamos lá, juros altos. A gente está vendo curva de juros futuro já alta. Tem o Banco Central aumentando consecutivamente já os juros aí, já apontando novos aumentos da taxa de juros Selic para 2025. Não é interessante para a gente agora investir, por exemplo, em títulos de renda fixa, maioria deles pré-fixado, porque eu vou estar travando a minha taxa hoje a 12,25, por exemplo. E se a inflação subir mais do que isso, né? Então, o Banco Central vai acabar pedindo para aumentar mais juros, né? Na verdade, a economia pede para aumentar mais juros, o Banco Central faz a manutenção. Então, com essa alta ainda dos juros pelo Banco Central, o ideal, na minha opinião, é que a gente vá para títulos que tenham os títulos pós-fixados. Então, você tem também o Tesouro Selic, você tem fundos de renda fixa pós-fixadas. E existe um cenário meio estranho global, né? Existe aqui dentro muito problema ainda para ser resolvido, né? Principalmente no setor fiscal. Eu priorizaria prazos menores para que a gente tenha mais liquidez, tá? Então, como o mercado ele tá muito volátil de todos os lados, eu gostaria de ter mais liquidez durante esse período, colocar taxas pós-fixadas, dividir em mais opções com datas de vencimento diferentes, mas que eu consiga vir atualizando as novas taxas e tá meio mais dentro do mercado em si do que criar uma pré-fixação agora para um período muito longo. Quando o Banco Central começar a segurar um pouco as intervenções ou manutenção de taxa de juros, eu posso pensar voltar a fazer operações pré-fixadas. E bolsa? O que vocês acham? É difícil, né, a gente falar hoje assim, vai lá, compra a bolsa. E a gente vê o histórico de derrocadas e derrocadas do índice Bovespa. Porém, a bolsa ela tem uma máxima. E psicologicamente a gente não gosta muito de se mexer quando a gente está vendo problema. Mas a dinâmica para a bolsa de valores e as ações, renda variável que seja, é justamente você entrar para a compra quando existe muito pessimismo no mercado. Esse é o melhor momento para a compra. Então, na minha opinião, existem diversas ações. Eu não estou falando que a bolsa inteira brasileira ela deva ser comprada, mas existem boas oportunidades
na minha opinião, dentro do mercado de renda variável, na Bolsa. Ações que sempre deram bons resultados, ações que têm resultados superiores ao CDI nos últimos 5, 10 anos. E ela está em baixa agora e já está há mais de 5 anos perdendo para CDI, perdendo para... Até fiz um comparativo ali de dólar, Ibov, o CDI e o S&P, né? Então você vê que o S&P, que foi a bolsa americana, foi o que mais disparou. Observa mais uma vez nessa curva que eu coloquei ali. Imagina se você tivesse colocado 25% dos teus investimentos em cada uma dessas opções aí. 25% em dólar, 25% no Ibov, 25% no CDI e 25% numa renda variável americana do S&P. Olha que como sua carteira estaria protegida numa média, né? Você diversificando ali, você teria a média dessas rentabilidades ali. E você não teria, por exemplo, aqueles solavancos ali que a Bolsa Brasileira deu, solavancos que a Bolsa Americana já deu. Em todos esses momentos, um mercado cai, o outro sobe, eles vão se equilibrando e você vai planando o teu investimento ao invés de ficar dentro daquela loucura da montanha-russa. E isso psicologicamente faz muito mal, faz você ficar entrando dentro do teu aplicativo lá de investimentos e sem dormir e por aí vai. Então, pensa na diversificação para o longo prazo, que você vai, na hora que você observar teus investimentos numa média, você vai ter muito mais paz para poder seguir com os teus investimentos sem perder dias e noites de sono, tá bom? E por que eu acho também que bolsa é legal? É porque na bolsa não necessariamente eu preciso comprar a bolsa inteira brasileira. Eu posso escolher as ações que eu quero comprar, ainda assim respeitando a teoria de diversificação para as carteiras de investimento em renda variável também. Você não só diversifica os seus setores de investimento, renda fixa, renda variável, imóveis e por aí vai. Você diversifica dentro da renda variável setores diferentes para também não ficar na inflexão. E como eu falei antes, o que a gente está esperando aí para frente? É dólar alto, é inflação, é juros altos e por aí vai. Isso vai prejudicar muito empresas que trabalham para o mercado doméstico. Então, acredito que a melhor das opções seria a gente procurar empresas que trabalham com as suas receitas bem atreladas ao dólar. Vai abrir margem e elas vão ficar mais competitivas no mercado internacional. A Petrobras, nos últimos 5 anos, nesse exemplo aqui, rendeu 270%, contra uma queda, uma rentabilidade bem baixa aí do Ibov de 1,44% e 51% no CDI. Ela deu 500% a mais, 5 vezes mais do que um CDI deu, por exemplo. E você poderia ter tido essa ação na sua carteira de investimentos. Isso foi apenas um dos exemplos que a gente está mostrando aqui. Existem diversas outras ações que se deram muito bem, né, nesse período. O que eu sugiro para você é que você estude as empresas que deram maior retorno dentro dos últimos 5, 10 anos. Pega empresas com bom valor de mercado, os porta-aviões, né, os grandes navios. Pensa nisso. É ali que você quer que tua grana esteja, com o máximo de segurança e com a melhor rentabilidade possível. E vamos para um outro mercado que os gurus aí acabam não falando, né? Mas é um mercado muito bom e eu tive até alguns exemplos pessoais aí próprios que foram bem legais, que é o mercado imobiliário. A gente está vendo aí que a Caixa Econômica acabou de soltar algumas notícias aí também sobre recorde em imóveis, por exemplo, para leilão. E isso aí abre muita oportunidade, tanto para você comprar um apartamento para financiar ele e colocar para locação, você comprar imóveis para ter receita como dividendos ali, né, de locação para temporada. E mercado que está bem quente aí hoje são os mercados com estúdios, né, para Airbnb e por aí vai. Existe um outro mercado muito bom também, mas aí você precisa de ter uma excelente localização, que é para o flipping imobiliário. O que é isso? A gente está com um momento aí de juros altos.
dificuldade de acesso a crédito, a economia vai ter que dar uma segurada com juros altos. É para isso que o mercado vai estar fazendo, o Banco Central está fazendo ajuste de juros. Quando ou não, vai aumentar o número de problemas para pessoas, seja desemprego, seja informalidade, por aí vai. E essas dificuldades ficam muito evidentes no número de leilões, por exemplo, que a Caixa Econômica está arrematando agora, que mais do que dobrou do último ano para cá. E isso daí fica fácil para a gente ver que existem oportunidades no mercado para você comprar apartamentos, seja em leilão ou seja diretamente com o proprietário que está com apartamento já velho, sem reforma e tal. Tem muita gente fazendo isso, comprando imóveis abaixo do preço de mercado ou bem abaixo do preço de mercado, fazendo uma reforma, seja em casas, fazendo um retrofit, por aí vai, e colocando esses imóveis à venda com até 30% de ágio sobre essas operações. O problema é que dá trabalho, se não é renda passiva, você vai ter dor de cabeça, você vai ter... E o que eu costumo dizer, o ano de crise é o ano que você não vai ver o dinheiro trabalhar para você, você vai ter que trabalhar com o dinheiro. Você vai precisar pegar o dinheiro e ir trabalhar com ele. Né? Em tempos de vacas gordas deixar bem ali no CDI, tranquilo e tal, e você nem se preocupa, só recebe teu dividendo e por aí vai. Mas eu acho que para você ter rentabilidade ainda em 2025 e nos próximos anos, considera ter um pouco mais de trabalho com o seu dinheiro, tá? E essas opções no imobiliário, elas dão mais trabalho, são muito mais burocráticas, documentação para lá e para cá e por aí vai. Mas tem uma rentabilidade legal ali dentro, tá? E principalmente para a alavancagem imobiliária, que é um dos segmentos também que eu tenho visto crescendo muito. O que é alavancagem imobiliária? Você pega, por exemplo, compra um imóvel financiado ou através de consórcio, por aí vai. Você concorda comigo que para você fazer um financiamento do imóvel, a taxa de juros está alta, tudo isso, mas se você conseguiu comprar ele com 30% de desconto, e você vai ter que dar só 20% ou 30% de entrada, vamos supor que você coloque 20% a 30% de entrada, bote lá mais 100, 150 mil para fazer uma reforma no imóvel e venda ele. Se você está falando do imóvel, por exemplo, de R$1 milhão, que você teria 30% de margem naquilo ali, se você já desembolsou 200 mil ali para dar uma entrada, mais 100 mil para uma reforma, você desembolsou 300 mil reais. Se você demora 12 meses para vender esse imóvel, você vai pagar as parcelas durante 12 meses. Vamos supor que dê mais 50 mil reais aí que você pagou durante mais 12 meses. Então você gastou 350 mil reais e no mês 12 você vendeu aquele imóvel pelo valor de mercado de R$1 milhão. Então quer dizer, você pagou 700 mil no imóvel na escritura, só que o que saiu do seu caixa foi total 350 mil, e você conseguiu tirar 300 mil de lucro naquela operação. Então você praticamente dobrou teu capital ali. Mas lembrando, caso você não consiga a venda do imóvel e tudo mais, você vai pagar aquele financiamento com juros altos durante bastante tempo. Você está alavancando o seu patrimônio, não surge dinheiro do nada. Você está tomando um risco muito maior do que seria você pegar os seus R$1 milhão e comprar um imóvel e aguardar ele ter uma valorização durante um período, certo? E com isso, voltando ainda de novo no caso da diversificação, a gente tem que definir o perfil, né? Então, acho que não que seja o seu perfil sempre, né? Mas qual o seu perfil? O que você está esperando para esses próximos 2 anos? Se você já definiu que, olha, eu sou um cara, estou um pouco receoso com o mercado, eu prefiro ser mais conservador possível e dar foco ali em renda fixa, me proteger da inflação e tudo mais. Olha, eu sou mais arrojado, eu acho que o momento de eu pegar imóveis a preço de banana, para eu comprar ações a preços de mercado bem abaixo do que estavam. Vou apostar nesses tipos de investimentos, porque se o Brasil realmente daqui a pouco, em algum momento, volta a dar números bons e tudo mais, eu comprei coisas a preços muito baratos e eu vou ganhar muita valorização em cima disso.
né? O problema é o tempo. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer, a gente não sabe. Então, eu acho que você pode, dentro dessas duas frentes, se organizar. Olha, eu vou botar 10% aqui em coisas mais arrojadas e vou botar 90% aqui em coisas mais conservadoras e vou passar por esse período mais tranquilo. Deixa aí pra mim nos comentários o que você acha que vai ser do ano de 2025. Vocês acham que vai ser bomba, vai dar bom? O que é melhor investir? O que vocês estão pensando em fazer em 25? Bom, pessoal, então é isso. Eu estou passando aqui para vocês um pouco das visões que eu tenho sobre o mercado, o que eu acredito que vai acontecer e como que eu vou lidar com essas evidências aí do mercado para 2025. Eu espero que você tenha gostado. Se você está gostando desse vídeo, gostou desse conteúdo que eu coloquei aqui, vou te pedir para dar um joinha ali, dar um likezinho, se inscrever no canal para você receber outros conteúdos como esse. E compartilhe com seus amigos aí que gostam dos investimentos e estão preocupados aí com o que vai acontecer em 2025. Mais uma vez, desejo para todo mundo um 2025 maravilhoso. E mais um aviso para vocês, esse ano eu vou tentar colocar um vídeo por semana para a gente não perder nenhum momento aí do mercado. E tem algumas novidades que eu vou trazer por aí. Inclusive uma carteira que fica para o próximo vídeo. A gente depois fala sobre isso. Segue aí que você vai ver.